aqui de Uber, porque a gente tem um carro só em casa, a minha esposa e os meus filhos iam ficar com o carro, e eu sabia que se eu viesse hoje de ônibus ia demorar muito mais. Quer dizer, o sistema, ele cria, né, como a Anne falou aqui, a cidade, e aí eu queria extrapolar a questão só da quantidade de linhas, é a própria cidade, é o espaço, são as calçadas, é a pista exclusiva de ônibus. E aí eu estou falando, eu vi muitas pessoas falando sobre conforto, né, eu não quero de maneira alguma falar que conforto não tem importância. É claro que se o ônibus estiver sempre lotado vai ser horroroso, mas as principais questões é o tempo e o dinheiro. É o custo, né? É o bolso da gente e o tempo, que também, de certa forma, não é à toa que se diz aí tempo é dinheiro. Então, é o custo que é revertido sobre nós. Aí vocês vão me perguntar, mas por que então que a prefeitura não resolve isso? Tá? Eu vou voltar nessa questão, eu queria fazer pegar algumas outras perguntas, e aí eu vou voltar nessa questão de por que a prefeitura não resolve. Teve uma outra colocação que eu achei bastante interessante, que foi feita pelo Richard. Ele mencionou que Belo Horizonte foi planejada, né, isso já tem mais de 100 anos, mas quer dizer, isso para uma cidade é muito pouco. A nossa cidade tem menos de 150 anos e de fato foi uma cidade planejada. Todo o perímetro da Avenida do Contorno, né, vocês conhecem o mapa da cidade, ele é planejado. Inclusive um paradoxo, normalmente nas cidades tradicionais as ruas da área central são mais estreitas e as ruas na periferia são mais largas. Em Belo Horizonte a gente tem o contrário, é uma curiosidade. Mas e ele pergunta por que não houve um planejamento na sequência. Houve uma série de fenômenos que dificultaram o desenvolvimento da cidade, né? O principal deles foi a explosão demográfica que a gente viu no Brasil, principalmente nas décadas de 60, 70 até a década de 80. A gente teve um crescimento que não aconteceu nunca mais, e que em poucos lugares do mundo teve crescimento desse tamanho, que era simplesmente impossível se acompanhar esse desenvolvimento. Eu entendo que essa talvez seja a principal causa. Tivemos também nessa época problemas políticos. Na época o Brasil vivia uma ditadura, você não tinha espaço para as pessoas colocarem sua opinião, você não tinha espaço para debate, de forma que a gente pudesse construir uma cidade que fosse mais adequada, mais equilibrada, né, para todos. Então a cidade era desenhada a partir de ideias de pequenos grupos. Agora, uma questão que eu escuto muito e que eu vejo, que eu acho que é um lugar comum até, as pessoas veem todos esses problemas. Mas o ônibus da minha casa demora 1h30, o ônibus vem lotado, a cidade não tem parque, o Jardim América não tem um parque, e aí as pessoas falam, mas não tem planejamento, falta planejamento, e eu discordo disso veementemente. A gente tem um plano de mobilidade em Belo Horizonte. Planejamentos são planos, não é? A gente tem um plano de mobilidade que já está aí há 10 anos. A gente tem o nosso plano diretor há 20 anos. Temos um plano de saneamento, temos um plano de drenagem, temos plano de educação, temos um plano metropolitano. A questão metropolitana foi colocada. A gente tem um plano metropolitano que existe desde 2011, e aí vocês vão falar, mas esses planos então não podem ser bons, porque olha como a cidade está. A questão, no meu ponto de vista, é claro que, eu não estou falando, eu trabalho com isso, eu falo que esses planos são perfeitos, eu vou estar puxando a sardinha para o meu lado. Mas, no meu ponto de vista, o grande problema não é o planejamento, é a implantação desse planejamento, é a efetivação dessas coisas. Esses planos todos estão aí, já tem 20, 30 anos. Alguém mencionou, foi falado, alguém falou do Barreiro. A linha de metrô do Barreiro, ela está planejada de fato há mais de 20 anos. Já temos projeto. Para você saber, a linha de metrô do Barreiro começou a ter a obra executada há mais de 15 anos. Então, no meu ponto de vista, o problema não é a falta de planejamento, é a falta de respeitar o planejamento existente. Quando a gente vê aí que tem obras acontecendo, e aí então, né, voltando naquela questão, o que a prefeitura, muitas vezes, eu conversando com meus amigos, quando algum problema na cidade, eles falam, mas isso é sua culpa, Tiago, você que trabalha com isso, você que é a prefeitura. A prefeitura não é uma coisa
única, tá? A gente tem, internamente, tem uma série de divisões, de pontos de vista diferentes entre diferentes órgãos. A gente trabalha sempre junto com a BH Trans, mas a gente tem pontos de vista diferentes, e que bom que seja assim, né? Que bom que cada um tenha seu ponto de vista. Temos, foi mencionado aqui, temos uma certa, eu não vou chamar de um conflito, mas é uma diferença de ponto de vista entre os técnicos e os políticos. Temos também diferenças dentro, às vezes, de um mesmo órgão, em função de ideologia, de geração, não é mesmo? Então, os problemas, eles não são, não é simplesmente falar, esse problema tem que ser resolvido. Agora, falar que não existe planejamento, com isso eu não concordo. Eu acho que o que não existe é a aplicação, a efetivação de uma série de planos que estão aí há muito tempo. Agora, outras questões relacionadas a por que a prefeitura não resolve o problema, teve um questionamento que foi feito na fala de abertura aqui do debate pelo professor Adelson, ele mostrando como que o transporte coletivo é menos poluente, é mais eficiente. Depois disso, o Roberto até foi um pouco além e mostrou sobre a questão de como ele é mais vantajoso para a segurança, para a saúde, para o espaço urbano. E aí o professor Adelson perguntou, mas por que então não se prioriza? Inclusive isso está nos nossos planos. Há 10 anos o plano de mobilidade fala que a prioridade deve ser o transporte coletivo. E eu entendo, enfim, essa pergunta de por que não se prioriza, por que a prefeitura não resolve, não é uma pergunta que é fácil de responder. Eu aqui não vou ousar falar que eu vou tentar responder a pergunta, mas eu vou tentar dar algumas dicas para que se entenda a complexidade do problema de por que a prefeitura não resolve. Com relação especificamente ao espaço urbano, ao uso do transporte particular, ao fato de a cidade ainda privilegiar o transporte individual e não o coletivo, apesar dos planos todos dizerem o contrário, de vários grupos terem consciência, terem a certeza disso, eu acho que, por um lado, bom, já foi mencionado aqui, que há grupos que influenciam, que têm força, né? Aí eu estou falando da indústria automobilística, das empresas de ônibus. Esses grupos, eles têm uma certa influência, eles pressionam de várias formas diferentes. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar, mas existem estudos que demonstram que a indústria automobilística norte-americana teve papel ativo no desmonte de sistemas de bonde em várias cidades do mundo inteiro. Tá? Então essas coisas, e aí quando se pergunta, então por que a cidade continua sendo feita por carro? Existem essas pressões, existe uma certa inércia, tá? E é claro que existe uma dificuldade, as pessoas hoje, a gente teve essa tendência aí que o Roberto mostrou, de aumento da frota de carro. O transporte coletivo, ele tem problemas, tem muitos problemas, e andar de carro em várias situações é muito melhor do que andar de ônibus, e as pessoas, elas começam a apresentar resistência a alguns grupos mais do que outros, quando se propõe projetos, por exemplo, para você retirar uma faixa inteira de estacionamento de uma rua para pôr uma ciclovia, quando você propõe de tirar uma pista do carro para fazer aquela pista ser exclusiva para os ônibus. Então, as coisas não são simples. A gente tem uma série de grupos que têm legitimidade de apresentar suas reivindicações e que são a favor de manter o status quo do carro. Tá? Então não é uma coisa que é tão simples. Agora, eu acho que, até foi mencionado aqui já na mesa, essa geração de vocês, eu tenho muita esperança que vocês tragam isso, né? Eu vi que quando o vereador mencionou, falou da Alemanha, alguns falaram, mas a Alemanha é outro país. Ele inclusive falou claramente que na Alemanha o transporte coletivo é diferente. Eu entendo, muitas pessoas falam, quando a gente apresenta projetos de alargamento de calçada, retirada de estacionamento, implantação de pista exclusiva de ônibus, eles falam, bom, você quer restringir o uso do automóvel, diminuir a faixa do carro, mas primeiro você tem que melhorar o transporte coletivo. Eu acho que essa fala é muito perigosa, e eu entendo que a gente deve fazer as duas coisas sempre ao mesmo tempo. Porque, inclusive, entendendo que o espaço público, o espaço de circulação dos ônibus, talvez seja o maior ganho que o sistema pode ganhar, a Elizabeth falou isso, e foi perguntado aqui, isso são as ações de curto prazo que a gente entende que devem ser feitas. A gente, na hora que a gente tira o espaço do carro, ao mesmo tempo a gente dá esse espaço para o ônibus, para a bicicleta, para o pedestre.
Então eu entendo que as soluções elas devem ser feitas de forma compartilhada. Aí eu vou aproveitar essa questão até para complementar uma fala sobre o subsídio que a Anne colocou. O professor Adelson também questionou como é que poderiam ser essas formas de subsídio, né? O dinheiro não brota em árvore. Para a gente colocar dinheiro no sistema de ônibus, a gente tem que tirar ele de algum lugar. Ou a gente vai tirar de algum projeto, programa municipal. Pode ser, por exemplo, do viaduto, mas o viaduto ele não banca o sistema de ônibus, ele não bancaria talvez nem 5 centavos de subsídio. Agora, existem algumas propostas que eu tenho ouvido, que são bastante interessantes, que procuram taxar o uso do automóvel, principalmente, e levar esse dinheiro para o subsídio do ônibus. Tem uma proposta da Frente Nacional de Prefeitos, que ela foi colocada em 2015 ou 2016, não tenho certeza, que é exatamente de você alterar a regulamentação da CID. A CID é um imposto já existente no preço da gasolina, ela hoje não é aplicada, ela existe na legislação, mas o governo não aplica, e essa alteração na lei da CID possibilitaria que esse valor fosse para o subsídio dos sistemas de transporte coletivo. E eu entendo que isso é uma das melhores formas de você subsidiar o transporte coletivo, porque você, de certa forma, você acerta dois lados da mesma questão. Você desestimula o uso do automóvel, na hora que você desestimula o uso do automóvel, diminui o uso do carro, você vai ter mais espaço na rua para o ônibus, e ao mesmo tempo você torna aquele ônibus mais barato, mais acessível para a população. Só para finalizar, uma última questão que foi mencionada, que eu gostaria de falar a respeito, é sobre as calçadas. Alguns de vocês falaram sobre calçadas. Eu concordo, as calçadas são essenciais para a cidade. A gente tem hoje uma legislação que é muito questionada por uma série de grupos que coloca que a calçada, né, a construção e manutenção da calçada, ela é de responsabilidade do proprietário do imóvel em frente a ela. E muitas pessoas questionam, falam, mas poxa, a prefeitura é responsável, faz a rua, faz o lugar para o carro, e ela exige que o morador, o cidadão, faça a calçada. Eu concordo em parte com essa crítica. Eu acho que o ideal talvez fosse que houvesse uma solução compartilhada, em que as responsabilidades fossem compartilhadas entre a sociedade e o poder público. Nós estamos hoje na Secretaria de Planejamento Urbano, nós iniciamos recentemente essa discussão. Eu espero que a gente consiga formatar nos próximos meses, nos próximos 2 anos, um programa nesse sentido para melhorar a calçada, mas o fato é que se os nossos planos, a nossa legislação fala que a gente tem que priorizar o modo ativo de transporte dos pedestres, a gente tem que ter calçadas melhores. A gente avançou muito nisso, houve uma série de exigências para que as calçadas melhorassem, foi criado um padrão de calçadas, houve vários grupos que criticaram esse padrão, houve um processo de revisão no ano passado, em breve o novo padrão que é mais flexível vai ser publicado, mas o que eu acho que é essencial é a gente garantir, né, seja através do poder público, de parcerias, enfim, mas o essencial é a gente garantir que a gente tenha calçadas, travessias de pedestres que gerem rotas contínuas e adequadas para todo mundo. Independentemente de quem é o responsável, porque se a prefeitura for responsável por pagar aquilo, todo mundo sabe que a prefeitura não fabrica dinheiro, não tem árvore de dinheiro, e alguém vai ter que pagar por essa calçada. Então, no meu ponto de vista, o essencial é desenvolvimento de estratégia e da garantia de que aquela calçada, aqueles trajetos todos aconteçam com qualidade e que torne o caminhamento dos pedestres adequado na cidade inteira. E a última questão, o senhor Hernani mencionou meu nome, especificamente com relação ao plano de governo. Esse não é o tema aqui hoje, mas a questão foi sobre o diálogo, a possibilidade de diálogo. A gente está aberto, eu acho que o senhor sabe, a nossa nova secretária é a Isabel Dias, ela é uma funcionária de carreira, eu acho que é um ganho para a cidade, a gente tem um secretário que é funcionário de carreira, a gente está aberto para o diálogo, o senhor tem os nossos contatos lá, estamos à disposição para conversar a respeito. Só um minutinho, Gilson, porque nós já estamos caminhando, né, para 12h20, o período de término era meio-dia, né? Todas as falas tão importantes na mesa têm que ser concluídas, e nós temos quantas inscrições? 10 inscrições.
eu não sei se a gente deixava os alunos falarem rapidamente e vocês dois encerravam, para não deixar a fala deles por último e ter que voltar para a mesa. E aí eu vou ponderar com os estudantes para eles avaliarem até onde eles foram contemplados nas falas anteriores, na mesa, e só permanecesse na inscrição aquele que entender que tem algo novo para trazer para a discussão. Deixo para vocês avaliarem. E aí estou propondo como encaminhamento que eles falem rapidamente e o Roberto, o Gilson, Roberto, encerrem com a fala final. Só falta duas falas para a mesa encerrar. Aí os meninos vão falar e encerra com a fala deles? Encerramos com a fala deles, se precisar de um retorno nosso para concluir. Ok. Tá? Então, só essa ponderação com vocês que estão inscritos, avaliarem o que vocês vão acrescentar para a gente poder encerrar, que nós já ultrapassamos o tempo e tem evento à tarde no auditório. Pessoal, eu também vou fazer alguns comentários, mas começaria pelo professor, o baiano, nosso baiano aqui, que se chama Antônio Arapiraca. Nós estamos aqui, senhores vereadores, exercendo uma questão fundamental, que é o diálogo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Poder Público, com a instituição de ensino, uma escola. E o professor mencionou, na fala dele, que nós estamos vivendo no Brasil um processo de muitos retrocessos ligado à educação. Desde há um ano atrás, quando assumiu esse governo golpista, na minha posição, foram vários retrocessos. Poderia aqui falar dos vários, o tema não é esse. Mas um tema que está em curso é o tal da escola sem partido, que nós chamamos a mordaça na escola. Para vocês terem ideia, se o projeto de lei tivesse sido aprovado, senhores vereadores, os professores que organizaram esse evento poderiam ser presos ou expulsos da escola. Nós estamos discutindo aqui de filosofia, de política, de economia, de física quântica, de um conjunto de questões que envolve a cidade, envolve o cidadão, envolve a instituição pública de educação, etc. Então eu queria deixar registrado, e esse debate nós estamos travando na Câmara, que essa escola sem partido, se aprovada, isso que nós estamos fazendo aqui seria impossível. Ou se o fizéssemos, poderíamos estar incorrendo numa posição contra a lei, e nós poderíamos, inclusive, professores e alunos serem presos. Então, eu quero dizer para vocês da dimensão desse debate que está em curso no país, porque essa semana nós vamos ter duas audiências em Belo Horizonte dessa turma que defende a escola sem partido. Uma na Câmara Municipal e outra na Assembleia Legislativa. Vai estar aqui, inclusive, Bolsonaro na Assembleia Legislativa essa semana, discutindo escola sem partido, juntamente com os setores fundamentalistas que defendem essa posição. Então nós temos que ficar muito atentos, porque a situação que nós vivemos no Brasil é de retrocessos e de enfrentamentos, no sentido de não permitir que a sociedade possa debater temas que são nossos, e fundamentalmente a escola. Querem cercear o direito do professor, do aluno, da escola, debater temas e discutir questões que envolvem a nossa cidadania, o nosso dia a dia. Então eu queria deixar registrado essa questão que me parece fundamental, esse debate em curso. Para vocês terem ideia, essa semana nós estávamos em plena discussão. Eu sou presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CONTEA. Reuni 1 milhão de trabalhadores, nós estamos em representação no Fórum Nacional de Educação, construído por lei federal. Fomos determinados por lei federal, e seria a convocação da Conferência Nacional de Educação para avaliar os planos municipais, estaduais e federais de educação, inclusive envolve as universidades públicas federais, todo o sistema de educação brasileiro. Essa semana o governo, o ministro da Educação, soltou 2 portarias, anulando a Conferência Nacional e destituindo as entidades e pessoas que compunham o Fórum Nacional de Educação, um fórum de Estado. Então esse é o momento que nós estamos vivendo, e é de muita dificuldade e de retrocessos profundos. Então eu queria deixar registrado, não o tema está colocado aqui, mas eu penso que esse é um tema e nós temos que ficar muito atentos a eles. Sobre a questão, 2 questões que eu queria fazer 2 comentários, 3. Primeiro, o secretário? Gerente. Fala que tem planos, tem projetos, tem programas. Eu recebi agora do Márcio Lacerda um projeto para o ano 2030. É um cara massa desse tamanho assim. Reúne-se burocratas numa sala, como foi esse plano, discute a cidade que eles pensam na cabeça deles e impõe essa cidade à sociedade.
Eu penso que só existe uma possibilidade da gente construir uma cidade se nós tivermos participação popular, participação cidadã, no seu debate, na sua construção. Porque esses planos, muitas vezes burocráticos, eu tenho planos bons, tem outros planos que não são bons, eles estão sob pressão de de classes sociais e de organizações que têm interesse na cidade. A cidade é um espaço de reprodução do capital permanente. Por que as coisas não acontecem? Simples, por decisões políticas. As contradições que se impõem na relação numa sociedade complexa como a nossa, e o capital sobrepõe as pessoas. É claro que é isso. Não tem dificuldade de responder isso. Quando nós estamos falando, por que o transporte municipal de Belo Horizonte, o transporte de ônibus, não avançou nos últimos anos? Porque tem nas quatro estruturas que acompanham a distribuição das estruturas de ônibus aqui na cidade, das empresas, tem gente que opera aqui nos consórcios, tem gente que opera há 60 anos na cidade de Belo Horizonte. Vocês sabem, por exemplo, que quem comanda o transporte de Belo Horizonte, comanda grande parte do transporte no país todo, Recife, Fortaleza, Salvador, é um grupo poderosíssimo, que financiam campanhas. Vocês sabem disso? Então por que não anda? É porque tem interesses econômicos profundos e muito deles sequer pode ser falado, porque representa um conjunto de... Tem gente boa aí que está a vida toda financiado pelo transporte, pelo setor de transporte. Então, a decisão é política e por isso que não avança. Não é? Porque entre colocar o capital à frente e a situação das pessoas à frente, normalmente o capital vence. Essa que é a realidade. Terceira questão, só que eu vou concluir, terceira questão, sobre o seminário que nós vamos realizar na Câmara. Ele não tem data definida, é uma discussão que nós tivemos com o governo. Há uma previsão do governo sinalizar pela discussão e aprovação do plano. Eu avalio o plano, não é perfeito, mas avança em relação ao anterior, como já disse, e acho que nós temos que trabalhar no sentido de aprovar esse plano, né? Principalmente dos instrumentos de política urbana que são previstos no plano, que nós nunca conseguimos colocá-los nos nossos planos diretores ao longo do último tempo, né? E por último, queria dizer que o desafio de construir uma cidade complexa como Belo Horizonte, ela só se realizará se nós tivermos condições de realizar outros debates, e vários outros debates dessa natureza, né? Porque o poder público, e nós que somos vereadores, temos que escutar também o que as pessoas pensam, né? Como é que elas pensam a cidade, muitas vezes de forma diferente de nós. Porque o que nós vimos aqui hoje, vereadores, vocês estão na comissão, eu vou falar com uma palavra, mas eu vi faladores que o transporte é uma merda. É uma merda. E as pessoas que estão aqui nessa plateia, todas elas reproduziram isso. Então não adianta a BH Trans, a prefeitura, falar assim, não, nós temos plano, planejamento, estrutura, blá, 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 mas no cotidiano o serviço é precário, ruim, de péssima qualidade. Então nós temos que escutar o que foi dito aqui hoje e dizer, não está tudo bom, não. Pelo contrário, o que nós escutamos lá no Cefet, no sábado, é que precisa avançar muito para ficar mais ou menos. Então parabéns pela obrigado. Bom, eu queria começar dizendo, eu já participei de algumas audiências públicas, convidados por outros vereadores, que essa é a melhor audiência pública que eu já participei. Parabéns, Carlos Henrique, parabéns a Delson, parabéns aos alunos, é de fato